Mas mais do que isso, eu tive a sensação de que no empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. Essa é a grande lição que eu tive aos 21 anos de idade. Então quando você empreende, se você acerta uma vez bem acertado, você vai ter todo o dinheiro que você sempre quis ter, reconhecimento do meio que você sempre quis ter e um sentimento de autorrealização. Você ter falado, puxa vida, eu criei alguma coisa que foi útil para a sociedade e para alguém que deu valor para isso. Se você está tocando um canil que recolhe animais da rua, aquilo tem um valor tem um conjunto de valores e princípios. Você está tocando um fundo de investimento, aquilo tem um conjunto de valores e princípios. Então, eu acho que quem toca a empresa é que deve determinar quais são os valores e princípios, qual é o norte e como a gente vai chegar nesse norte. Isso tudo vira cultura do dia a dia. O Luiz, ele sempre foi muito disciplinado. O Luiz falava assim, para todo comprador na bolsa existe um vendedor. E vice-versa, obviamente. Então, você sempre vai, toda vez que você comprar uma ação ou vender uma ação, saiba que do outro lado tem alguém que entende daquela ação. Se você entender mais do que aquela outra pessoa, a chance de você ganhar dinheiro é maior. Aplicar o conhecimento, ordenar o conhecimento e objetivar o conhecimento. Uma escola comum, ela é uma transmissora de conhecimento. Esses três caminhos, aquilo que você gosta muito, aquilo que você faz muito bem e um problema que você queira ver resolvido, se você se entregar de cabeça para uma dessas três coisas, você vai ter uma força interna tão intensa quanto a força da necessidade. Mas, de novo, você precisa viver aquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para um Café com Quineia com vocês, trazendo novamente um convidado que vai falar do Brasil, vai falar de empreendedorismo do Brasil, vai falar de educação no Brasil, o que mais importante de se falar no nosso país sobre como empreender e como educar as pessoas, dois problemas clássicos que a gente vive no país hoje, e trazendo nosso comprometimento aqui com vocês, tentar educar o nosso público, trazer essa mensagem para vocês de como é que a gente pode mudar esses dois campos de atuação no Brasil. Tá? Hoje, com a gente aqui, Marcela, novamente, minha fiel escudeira, né, no processo de vendas da Quineia, a gente sempre junto aí, visitando clientes. Prazer ter a Marcela novamente com a gente no Café com Quineia. E ele, o grande Álvaro Chocair, tá? Uma pessoa empreendedor, serial empreendedor brasileiro e, além disso, fundador da Link School of Business, para uma conversa sobre todo o processo de empreendedorismo dele e como ele criou a Link e como ele tem mudado a educação de empreendedorismo do Brasil. Só lembrando vocês que Quineia é uma das principais assets independentes do país, mais ou menos aí mais de 130 bilhões de ativos sob gestão, pela confiança que pessoas como vocês trazem para a gente, tá? E que a gente faz o melhor para ter a nossa responsabilidade fiduciária com vocês, tá? E lembrando, todo esse processo que a gente faz aqui na Quineia é para que a gente possa externalizar essa pesquisa que a gente faz internamente na Quineia e trazer essa informação para vocês da maneira mais estruturada possível. O canal da Quineia, Quineia Investimentos, por favor, se você puder, assine o canal. Se você gostar desse vídeo, dá um like nesse vídeo, tá? Siga a gente nas redes sociais, nosso canal do WhatsApp novo, tá? Que você vai poder ver ali no link da descrição do vídeo. Vai ter uma maneira de você se juntar a essa comunidade. Gente, sem mais demoras, vamos começar o programa. Marcela, como é de praxe no programa, eu te dou a primeira pergunta para você começar com o nosso Obrigada. convidado. Bom, primeiramente, prazer enorme estar aqui hoje. Eu acompanho o Álvaro há muito tempo. Vamos começar assim. Primeira pergunta, conta um pouco da sua trajetória, sua formação acadêmica. Em que momento da sua vida você percebeu que você de fato queria ser um empreendedor? Eu acho que foi. Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês, uma honra, na verdade, estar aqui com vocês. Que bom poder trocar algumas informações e pensar no Brasil. Acho que toda vez que sou convidado para falar do Brasil, acho que isso é sempre muito positivo. O Brasil é tão bombardeado de notícias ruins que a gente precisa encontrar o lírio no lodo, e o papel que vocês fazem é muito importante. Então, que bom. Minha trajetória é muito simples, Marcela. Eu sou filho de um engenheiro químico, formado no Instituto Militar de Engenharia no Rio de Janeiro, um cara super cartesiano, executivo de multinacional, e de uma professora que sempre foi uma empreendedora dentro da minha casa, mas uma família de classe média. E eu tinha um sonho, e meu sonho não era ser empreendedor, não era ser administrador de empresa, não era ser engenheiro, era nada. Meu sonho era ser rico. Não que me faltasse alguma coisa, nunca me faltou nada, mas eu queria ser rico. Eu olhava caras em 1994, 95, que faziam a diferença no Brasil e no mundo,
E eu falava, puxa vida, eu queria ter bastante dinheiro. Não tinha negócio de propósito, não tinha nada. Eu queria... Tinha os valores, claro, que eu recebi da minha família, mas eu queria ser rico. E eu fui procurar uma profissão que me levasse à riqueza material. Era simples assim. Eu acho um monte de gente que ouve aí, acho que deve ter esse sonho, né? E meu pai era daqueles que, quando chegava a época de vestibular, ele levava todos os filhos em vários lugares para cada um escolher aquilo que queria fazer. Então ele me levou ao escritório de advocacia. Cheguei lá, falei, nada mais chato que isso aqui. Tenho máxima admiração pelos advogados, mas acho a profissão mais chata do mundo. Me levou num hospital, falei, já vi um cara com uma perna aberta, assim, falei, não é pra mim. E ele me levou no pregão da Bolsa de Valores. Quando eu olhei o pregão, naquela época ainda era um aquário, né? Tinha o aquário, você olhava ali os operadores ali embaixo. Quando eu olhei aquilo me encantou. Porque eu via que o dinheiro passava por ali. Então, se não fosse o cara que estivesse operando, mas quem estava do outro lado do telefone, na época era telefone, aquele cara detinha aquele elemento de desejo meu. Então eu decidi fazer GV, decidi fazer administração de empresas na GV para poder acessar esse mercado financeiro, para poder acessar essa riqueza material. Só que no meio do caminho, quando eu estava na faculdade, eu tive a sorte, posso dizer assim, de estar na faculdade numa época que a internet estava saindo para o mundo. E aí vi a oportunidade de começar um site, um negócio na internet, que foi o Cam Hunter. E 14 meses depois, literalmente, eu tinha um escritorinho aqui na Rua Helena do lado, bate um fundo de investimento e fala, sabe esse negócio que você criou aí? Tô a fim de comprar isso de você. Eu falei, como assim? O cara falou, é simples assim, me dá 50% da empresa, eu te dou um cheque de 9,6 milhões de dólares. Eu tinha 21 anos na época. Falei, como assim? Liguei pro meu pai morava na Argentina, falei, pai, tá acontecendo isso daqui. Meu pai falou, não, isso é normal, é alguém que deve estar consolidando o mercado de marketplaces, etc. E aí começa aquele negócio, vende, não vende, puxa, mas pode ficar maior, não pode ficar maior. A sensação que eu tinha é que eu conseguiria construir 10 negócios daquele jeito, né? E aí eu optei por vender, eles tinham uma call option ainda para os outros 50%, que foi exercida 3 meses depois. Então eu me vi com 21 anos de idade, tendo resolvido aquele problema que eu queria antigamente resolver, que era ter dinheiro, porque com 21 anos de idade eu acabei tendo um dinheiro que para um garoto de 21 anos era bastante, né? E para muita gente, obviamente. Mas mais do que isso, eu tive a sensação de que no empreendedorismo você só precisa acertar uma vez. Essa é a grande lição que eu tive aos 21 anos de idade. Então quando você empreende, se você acerta uma vez bem acertado, você vai ter todo o dinheiro que você sempre quis ter, o reconhecimento do meio que você sempre quis ter e um sentimento de autorrealização. Você ter falado, puxa vida, eu criei alguma coisa que foi útil para a sociedade e para alguém que deu valor para isso. A partir daí, minha vida foi ter empresas. Por vezes comprando empresas, por vezes montando empresas, por vezes vendendo, por vezes quebrando empresas, né? A Tarpon veio logo depois do Cam Hunter, com uma iniciativa que era do Zé Carlos Reis de Magalhães. O Zé estudou comigo na GV e foi, de certa maneira, um empreendedorismo que eu peguei carona na ideia dele. Eu fui o primeiro funcionário da Tarpon, fui o segundo maior acionista da Tarpon e fiquei na Tarpon durante anos e anos, pós-IPO, inclusive. Levamos a companhia para a IPO em 2007, fiquei ainda depois como executivo, conselheiro e até acionista até o fechamento de capital. Então, minha vida tem sido um pouco montar empresas, comprar empresas e tocar empresas. E a Link é uma dessas do meio do caminho. Legal. Eu vi uma frase interessante, você deve concordar, do empreendedor americano, que ele disse assim, os pessimistas, eles estão 99% certos e 100% errados. Né? Porque você disse, só precisa dar certo uma vez. Então, você teve a felicidade na vida do seu primeiro negócio com 21 anos, dá certo, mas tem muito empreendedor que vai dar certo com 40, 50 anos. Mas ele só precisa dar certo uma vez. Então o pessimista ele vai estar 99% certo, que ele vai dizer para você assim, ó, vai dar errado. E 99% das vezes eles estão certos, só precisa dar certo uma vez. Né? E você vê que isso, né, Rui, varia de pessoa com pessoa, né? Você vê que é difícil achar um empresário de sucesso pessimista? Não tem, é muito difícil. Ele pode esconder um pouco do leite depois que ele tem sucesso, mas é difícil. São pessoas que projetam imagens boas, são pessoas que projetam imagens positivas, são pessoas que acreditam que podem mudar o mundo.
Esses são os bons empresários. A gente tem inúmeros exemplos fora do Brasil e aqui no Brasil de pessoas que têm grandes empresas e são bons otimistas. E acho que com certeza. Você precisa ter uma constituição um pouco diferente para você trabalhar um mês inteiro e no final do mês fazer cheques. Né? Pagar outras pessoas, fazer cheques. É isso e mesmo. por muito tempo fazer isso, até que você receba um cheque. Né? Porque a maioria das pessoas está acostumada a trabalhar e receber um cheque. Trabalhar e fazer cheques no final do mês, você precisa de uma constituição um pouco diferente, você precisa de uma resiliência um pouco diferente. Né? Mas você teve sucesso muito novo. Né? E eu imagino que você teve... A Can Hunt foi um sucesso muito grande, mas você já sabia, por exemplo, tratar pessoas, ou gerar equipes, ou criar equipes nessa época? Tão novo assim? Eu acho que eu não sei até hoje, Rui. Nossa, é verdade. Eu estou vindo de uma conversa que eu tive hoje com o time. A gente está fazendo uma reestruturação na Link e eu estava falando para eles como a gente é bombardeado. Vocês devem viver isso aqui, né? Como a gente é bombardeado de opiniões externas de como você deve tocar uma empresa, não é? Você tem livros de negócios dos mais diferentes possíveis. Você tem acionistas que têm visão diferente, ainda que tenham um propósito semelhante, mas o como chegar naquele propósito são visões diferentes. Cada um dos seus funcionários tem uma visão de como a empresa poderia ser melhor. Nem todos têm a figura do todo, mas todos os funcionários, se você perguntar, ele botaria algum pitaco ali de como sua empresa pode ser melhor. Você tem hoje gurus na internet que falam o que querem, o que bem querer, tendo vivido aquilo ou não, e tudo isso influencia. Você fala, poxa, como é que eu faço o meu jeito? Eu sei que eu tenho um objetivo claro, eu sei que eu tenho esse caminhar ao meu objetivo, mas como é que eu faço o meu jeito? Não tem fórmula que funcione para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem um acúmulo de conhecimento ao longo do tempo, dos meus 21 para os 46 que eu faço semana que vem, obviamente tem resultados de experiências vividas, né? Isso está recolhido dentro de mim. Tem histórias de sucesso e insucesso que eu procuro olhar fora e falar, puxa, deixa eu não errar no que o outro já errou, deixa eu copiar isso aqui que deu certo em outro lugar para ver se dá certo. E tem muita coisa que a gente pensa e fala, nossa, como é que dá para fazer agora? Então eu acho que é um work in progress e acho que vai ser eternamente assim. Eu não acredito em quem fala, não, tá aqui a fórmula que vai funcionar com pessoas. Porque o ambiente é dinâmico, as pessoas são dinâmicas, os objetivos de cada um são dinâmicos. E mais, a pessoa sempre vai pensar primeiro nela do que na empresa. A gente não pode ter essa ilusão de que a empresa é uma família, de que a empresa... Sim. Cada um aqui dentro está pensando primeiro em si. Por isso e o dono de errado, empresa, né? E o dono da empresa também está pensando nele. E não é que é egoísmo. É natural do ser humano. Agora, se você conseguir alinhar o desejo daquela pessoa com o desejo da companhia, puxa vida, aí você tem o melhor dos mundos. Eu acho que essa é a grande lição. Com certeza. Mas para você, quando a gente olha, na Kinea a gente fala muito sobre gestão de pessoas e cultura. Para você, o que é a definição de o que é uma cultura de uma empresa? Eu acho que é você conseguir transbordar os valores do dono e o norte daquela empresa que o dono definiu, ou os donos, para todos os seus funcionários. Cultura parte sempre do dono principal. Não tem como. Se não partir daqui, ela vai ser construída por si só. Né? Se você está tocando a máfia, aquilo tem um conjunto de valores e princípios para que a máfia se mantenha crescendo. Se você está tocando um canil que recolhe animais da rua, aquilo tem um valor tem um conjunto de valores e princípios. Você está tocando um fundo de investimento, aquilo tem um conjunto de valores e princípios. Então, eu acho que quem toca a empresa é que deve determinar quais são os valores e princípios, qual é o norte e como a gente vai chegar nesse norte. Isso tudo vira cultura do dia a dia. Agora, me explica o seguinte, você com 21 anos de idade, tá? Num país que não é um dos mais fáceis para você começar negócio. Você tem a ideia de fazer um negócio e faz um negócio que em pouco tempo vira uma fonte que uma outra empresa resolve tomar da tua mão. Tá? O 0 para 1, dizem que o mais difícil do empreendedorismo é o 0 para 1, é você sair do nada e criar alguma coisa. Como é que foi esse processo dentro de você? Como é que você teve a ideia do negócio? Quão difícil foi começar e como você saiu do 0 para 1 nisso? Bom, vou começar do começo então. Eu acho o Brasil um dos melhores países para se empreender. Não acho um dos piores. Acho o ambiente extremamente desafiador. Extremamente desafiador.
né? A gente tem leis trabalhistas, a gente tem uma taxa de juros, a gente tem órgãos reguladores, a gente tem Risco Brasil, a gente tem Inspecto de Segurança, a gente tem infinitos problemas aí, percalços. Agora, poucos países oferecem um binômio de segurança de fazer negócio e economia forte, comparado com o resto do mundo inteiro. A gente não é comparado com as principais economias do mundo, mas se você botar os 200 países que existem no mundo, a gente está lá no primeiro 10%. Né? Só que esse ambiente minimamente seguro, com as oportunidades existentes, o Brasil precisa de simplesmente tudo. O Brasil precisa de hospital, o Brasil precisa de estrada, o Brasil precisa de despoluição de rio, o Brasil precisa de água, o Brasil precisa de comida, o Brasil precisa de tudo. Então, se tem necessidade, tem como empreender. E a gente tem um sistema financeiro espetacular, a gente tem uma segurança jurídica que ninguém vai mudar o dono da empresa numa junta comercial, como acontece em alguns países. Né? Esse binômio torna o Brasil um país espetacular para empreender. O que a gente não tem? A gente não tem educação que mostre que é possível empreender. A nossa educação é uma educação voltada para vender horas para alguém. Quando o sujeito está fazendo lá direito ou quero ser advogado, esse cara está sendo programado para ser um concursado. Em muitos estados a gente treina o cara para ser funcionário público. As nossas escolas de negócio foram formadas para você ser funcionário de alguém, não para você comprar hora de alguém. É sempre para você vender a sua hora, vender sua hora, vender sua hora. Então, quando a gente... Posso fazer um Pode. Você trabalha muito com educação. Eu vi uma frase outro dia que eu achei muito interessante. Que o aluno A no Brasil, ele é treinado para o funcionalismo público. O aluno B, ele normalmente vai parar numa multinacional. E muitas vezes o aluno C do processo é o cara que vai aprender. Isso acontece ou não? Todos os dias. Tem um garoto de 14 anos que passou no ITA, estava no Instagram do Ricardo Amorim esses dias, ou final do ano passado. 14 anos, vocês digitarem aí, garoto 14 anos que passou no ITA. Aí entrevistam o garoto. Ele passou em primeiro lugar, medicina, é um fenômeno. Aí você entrevista o garoto, o que você quer ser? Quero ser concursado público. Entrevista com o garoto. Você fala, não é possível. Esse cara em Stanford, esse cara no Vale do Silício, ele estaria desenvolvendo a próxima moeda do mundo. Ele estaria querendo ser presidente de alguma companhia. Ele queria estar... Aqui não. Aqui no Brasil, esse cara é deixado para trás. Você entra numa escola de negócio hoje no Brasil, pede para levantar a mão. Quem aqui quer trabalhar, no mercado financeiro? 90% vai levantar a mão. Quem aqui quer ter uma empresa? Pouco. Eu fiz essa pergunta em Stanford, eu tive a possibilidade de fazer essa pergunta com uma amostragem de 70 e poucas pessoas dentro de uma sala de aula. Quem aqui quer montar uma empresa? Mais ou menos 65% das pessoas levantou a mão. Quem quer ir para o mercado financeiro? 0. Em Stanford. Se eu fizesse isso em Harvard, teria. Se eu fizesse isso em Yale, em Princeton, teria. Em Stanford, que é uma escola voltada para tecnologia, inovação e empreendedorismo, não tinha. É muito gozado. Então, isso que você falou procede. Não, inclusive os principais colégios, eu sou carioca, os principais colégios cariocas, por muitos anos, a principal função desses colégios, excelente instituição de ensino, era 2, passar no vestibular, e em passando no vestibular, garantir que esse cara fosse um cara preparado para o profissionalismo ou Petrobras, que vai ser indiretamente isso aí. Legal. Quando a gente... eu queria cobrir um pouquinho da sua passagem pela Tarpon. Por quê? Porque a gente é uma empresa de investimento. Claro. Tá? E, logicamente, você teve uma experiência fantástica de empreendedorismo dentro do nosso universo de investimento. Perfeito. Né? O que foi isso para você? Quer dizer, você saiu, você criou a Chem Hunt, que era uma do setor químico. Vendeu, né? Não tinha problemas financeiros, já conseguia se manter financeiramente perfeitamente, e foi encarar o mercado financeiro, que era o seu sonho inicial. Como é que foi esse processo? Quem foi a pessoa que entrou? O que você aprendeu? E quem foi a pessoa que saiu da Tarpon? Bom, vamos lá. A Tarpon foi um processo espetacular que eu devo um agradecimento, acho que eterno, a um cara chamado Zeca Magalhães, que foi o fundador da Tarpon. Aconteceu foi muito curioso o fato, Rui, porque quando eu vendi o Chem Hunter, eu falei, agora eu vou trabalhar no mercado financeiro, agora eu vou ter alguma coisa no mercado financeiro. E eu apliquei pro mestrado de finanças em Wharton. E eu fui almoçar com o Zeca. E eu falei, Zeca, estou pensando em ir para Wharton. Ele falou, mas você quer fazer o quê?
falei, não, quero aprender sobre o mercado financeiro. Ele falou, mas você quer aprender o quê? Você acabou de vender uma empresa. Eu falei, não, eu queria aprender sobre ações. Ele falou, e por que você acha que é o Wharton que vai te ensinar sobre ações? Deixa eu te apresentar meu tio. Aí fui almoçar com Luiz Alves Paz de Barros. Almocei com o Luiz, acabou o almoço, nós fomos no escritório dele. Eu entro no escritório do Luiz, tá uma secretária, que é a Clotilde, o amor de pessoa. Passo a mesa da Clotilde, entro numa sala, sem brincadeira, metade dessa sala aqui, um computador de tubo, imagina, um teclado, um mouse, ainda com cabo, tudo, um monitor de tubo, um mouse verde, um cinzeiro com 15 cigarros. O Luiz não fuma mais, mas fumava naquela época, acho que tudo era verde, tanto que ele punha a mão no cigarro e podia fumar naquela época dentro do escritório. E atrás do quadro do Luiz, atrás da mesa do Luiz, tinha um quadro assim, My First Billion. E na mesa dele tinha uma pilha de dólar que ele contava quando ele ficava nervoso. Ele falava, ó, a história, Luiz, tá disponibilizada pra turma. E ele falou, não, eu comprei uma ação, depois vendi, fiz dividendo, eu pegava dividendo, depois comprei outra, e hoje ele era o maior acionista do Banco Real, era o maior acionista da Magnesita, era o maior acionista da Cesita, da Belgo Mineira, da Ferbasa, na época, né? E quando eu vi aquela história, eu falei, não é possível que esse cara fez tudo sozinho. Aquilo me brilhou os olhos. Eu já conhecia o Warren Buffett, de livros, né? Quando eu vi aquilo na prática, aquilo me chamou muita atenção. E aí o Zeca falou o seguinte, ele falou, Álvaro, eu estou montando um fundo de investimento, uma gestora de recursos independente, não era comum no Brasil, estamos falando do final de 2001, né? Hoje, infinitas gestoras, mas naquela época não era comum. Tinha acho que o Claritas é daquela época, o Fama do Perovic, acho que o Leblon, o investidor profissional, não sei se... A JGP. Era pouquinho. E ele falou o seguinte, montei um conselho, então tem uns caras mais ou menos aqui, o Luiz Alves Paz de Barros, o Luiz Stuberger, o Guilherme Afonso Ferreira, o Ricardo Semler, que trabalhava com o Zeca na época. Então esses caras vão dar cabelo branco pra gente poder captar. Já fechei com a Reding Grifo, que hoje é Credit Suisse, para fazer a distribuição do fundo, né? Não tinha agente autônomo ainda na época, Reding Grifo ia fazer a distribuição, e a gente vai ter um fundo só, um FIA, comprando ações num portfólio extremamente concentrado. E eu tenho certeza que você ficar aqui, você vai me ajudar com uma parte que eu não entendo, que é a parte de empresa, porque ele falou, eu entendo muito de analisar ação, mas não entendo, e eu tenho certeza que você vai aprender mais do que o Wharton. Eu tinha dinheiro na conta, eu falei, então nós vamos fazer o seguinte, você vai me pagar X mil reais por mês, mas não vai ser em dinheiro, você vai me pagar em equity. Então, todo final do mês você converte em equity, e a gente tocou a empresa como uma empresa mesmo, como startup. A Tarpon nasceu desse jeito. Então foi um empreendedorismo dentro do mercado financeiro que teve tempos muito bons. 2002, 2003 e 2004 foram anos que a Tarpon foi o melhor fundo de ações do país, mas disparado. E 2005 foi um ano muito ruim, que a gente teve a Cesita 40% do portfólio. A gente, Assets Under Management vem de 600 milhões de reais para 80 milhões de reais. A Grifo saca praticamente todo o dinheiro ali de dentro. A gente toma uma escovada do Léo Figueiredo e de todo mundo, dizendo que a gente era muito teimoso. Aquela mesma teimosia que levava a carteira concentrada para ter sucesso nos anos anteriores, gerou um insucesso grande em 2005. E aí, com a chegada do Eduardo Mufarrege e do Pedro Faria, o Edu tem uma sacada brilhante, que é ir buscar os investidores qualificados. E a gente deixa de ter high net worth individuals aqui do Brasil, como cotistas do fundo, e vai atrás dos endowments, das fundações, e traz como LPs fundos de universidades americanas, alguns fundos soberanos, e aí a Tarpon muda de patamar e a gente leva a companhia 2 anos depois para o IPO. Então, Legal. onde todo mundo teve a oportunidade de pelo menos entender quanto valia o seu equity. Porque até então, quando você é dono de uma empresa, você não sabe quanto vale. Quanto vale a Link? Eu posso fazer uma conta de múltiplo de EBITDA. Mas quando a sua companhia é listada, você faz sua participação vezes o preço da ação, você sabe quanto você tem na pessoa física ali, pelo menos para satisfazer o ego de alguns. Mas como é que foi? Você foi muito novo para a Tarpon, né? Você se desenvolveu, você estava nos seus 23. Metade dos seus 20 anos de 22, idade, 23. né? Você é uma pessoa que tinha tido exposição a uma indústria e de repente você tem exposição a todo o mercado empresarial brasileiro, né? Você tem uma visão do que é o Brasil do ponto de vista empresarial. Como é que foi isso para você? O que você levou dessa experiência? A gente não entendia de muita coisa na Tarpon. O Luiz, ele sempre foi muito disciplinado. O Luiz falava assim, para todo comprador e vendedor, para todo comprador na bolsa existe um vendedor. E vice-versa, obviamente. Então, você sempre vai, toda vez que você comprar uma ação ou vender uma ação,
saiba que do outro lado tem alguém que entende daquela ação. Se você entender mais do que aquela outra pessoa, a chance de você ganhar dinheiro é maior. Tem vezes eu vejo gente comprando ação hoje, a pessoa fala, acabei de comprar Petrobras, eu falo, quanto que é o lucro da Petrobras? A pessoa não sabe dizer. Quanto que é o valor de mercado da Petrobras? A pessoa não sabe dizer. Quem que está tocando a Petrobras? A pessoa não sabe dizer. Qual que é a EBITDA da Petrobras? Não sabe dizer. O que é Free Cash Flow Generation da Petrobras? A pessoa não sabe dizer. Só, pô, como você está comprando a ação da Petrobras, cara? Você vai perder. Você pode dar uma sorte de ter um beta aí no mercado e tudo dar certo, mas o outro lado talvez entenda mais que você. E o Luiz Alves falava pra gente o seguinte, Rui, não precisa entender de juros, não precisa entender de moeda, não precisa entender de política, não precisa entender de nada, mas da ação que você vai comprar, você precisa entender. Então a gente era muito focado nas companhias que estavam dentro do portfólio. Eu tinha a sensação, eu era analista de Sadia, era analista de Belgo Mineiro, era analista de Comgás, quando a gente tinha o fundo. Sem brincadeira, a Comgás, Companhia Distribuidora de Gás do Estado de São Paulo, foi privatizada em 1999. Quando eu sentava com o presidente da Comgás, eu ia dormir à noite, eu tinha uma sensação que eu entendia mais da companhia do que ele. Eu não entendia de Petrobras, de Vale, de juros, de nada. De Comgás, putz, como eu entendia. De Sadia, eu sentava com o Walter Fontana, às vezes, com o Luiz Murat na época, eu falava, eu acho que eu sei mais da Sadia do que esse cara. Eu juro que eu tinha essa sensação. Acho que não era verdade, mas a sensação de tanto que aquilo era a minha vida como analista, puxa vida. Então, a gente entendia muito de pouquíssimas coisas. O resto a gente pedia opinião para o Stuberger, pedia opinião para a turma que entendia disso, porque não tem como você saber de tudo. Ou você vira, desculpa o termo, um buchiteiro geral, aquele cara que fala sobre tudo o tempo todo e você faz 3 perguntas pro cara, o cara não tem profundidade, que nem alguns agentes autônomos hoje me ligam para vender o fundo, oferecer um fundo. Com 3 perguntas eu vejo se o cara sabe do que ele está falando ou não. E a grande maioria das vezes o cara não passa pela segunda pergunta porque não tem profundidade. Ele é um papagaio. E quais ensinamentos, né, você teve sua passagem pelo mercado financeiro, quais ensinamentos você trouxe para o mundo do empreendedorismo? Primeiro deles, nada resiste a resultado. Você pode fazer um EBITDA ajustado que você quiser, não dura muito tempo. Você pode usar o truque contábil que você quiser, não dura muito tempo. Agora, geração de caixa, isso é imbatível. Você pode analisar qualquer companhia. Se você fala, quanto tem no caixa? Pega aí investimento, caixas e disponibilidade, mais investimento, vê aí o que você tem de dívida para frente, as suas debêntures, curto prazo, longo prazo, caixa líquido ou dívida líquida. Acompanha isso ao longo do tempo. Eu acho que esse é um aprendizado que eu tive como analista, que eu falo para todo empreendedor. Cara, esse negócio de curva J aí, que você investe 1 milhão para depois ter 10 milhões na frente, que é os 99% dos business plan que aparecem em Venture Capital, né? Pô, ideia de R$1 milhão, eu tenho 1 milhão de ideias. Ideia que precisa de 1 milhão. Eu quero saber a ideia que transforma R$1 em 2, independente do tempo, R$2 em 4, 4 em 8, 8 em 16. O dia que você tiver essa ideia, você vai ter um bom negócio. A sua ideia precisa de R$1 milhão para acontecer, 10 milhões de reais para acontecer, pelo amor de Deus, né? Então eu acho que esse é o principal, eu acho que, desculpa o termo em inglês, Free Cash Flow Generation, acho que é um dos aprendizados importantíssimos que eu tive do mercado financeiro, que eu tento mostrar no empreendedorismo. E outra coisa, o mercado financeiro vende confiança e rentabilidade, ao longo do prazo é isso que você está vendendo. Se você perder uma das duas, se tiver um fundo que você é um cara extremamente correto, confiável, bonitinho, mas que não bate o mercado, não precisam de você. E se você é um cara que bate o mercado, mas que de certa maneira não apresenta valores e princípios, uma hora a conta chega e às vezes chega pelo Ministério Público, né? Então também não é bom. Então acho que Essa frase, isso que você falou é verdade, eu também levo essa regra. Meu pai dizia para mim, filho, negócio bom é que você mete a mão no bolso 2 vezes, uma para receber e outra para gastar. Isso aí mesmo. Essa coisa que você tira do bolso para 10 anos depois entrar de volta. Não, porque geralmente essa é a definição do negócio commodity. Muitas vezes é um commodity, né? Muitas vezes é uma coisa que outras pessoas podem fazer. Mas essa ideia que você falou, né, que imediatamente se transforma, você imediatamente consegue satisfazer uma necessidade de um terceiro e consegue transformar R$1 em 2 e 2 em 4 imediatamente. Isso realmente é a definição do business
não comoditizado. Perfeito. Onde você vai ter realmente uma vantagem competitiva. Eu imagino... Eu falo pra caramba, hein, Ruiz? Vai me cortando, vai por o que você quiser. Não tem nada melhor para o entrevistador que o entrevistado tagarela. Não tem nada melhor. Eu sou entrevistado de vários programas também, e as pessoas dizem, eu adoro você porque você é tagarela. Que bom. Você fala assim, não tem coisa pior para o entrevistador que aquele cara que senta e diz assim, meu Deus do céu, cara, qual vai ser a próxima pergunta, né? Ou que você espera uma resposta de 10 minutos e o cara liquida tudo em 30 segundos, né? É desespero. E sem deixar a dica para você de qual é a próxima pergunta, né? É isso. Você deixa a dica mais ou menos qual é a próxima pergunta. Você estava na Tarpon, outro negócio de sucesso, né? Lembra, isso era 2001 no Brasil, 2004, gestor independente era um negócio... Pré-Lula, primeira vez do Lula, lembra? Foi a primeira vez que o dólar foi para R$4, a bolsa 8.000 pontos. Foi. Nesse medo do Brasil virar Venezuela da primeira vez, lembra? Não, com certeza, não era o mercado de hoje, não era o Bovespa de hoje. Né? Imagina. E aí, de repente, aparece para você a ideia de educar. Como é que foi isso? Cara, é muito maluco como as coisas são, né? Eu acho que a vida... Eu vejo muito garoto hoje falando o que eu vou fazer da vida, né? A gente virou diferente do que era a vida dos nossos pais, dos nossos avós, que você estava praticamente fadado a ter uma profissão na vida. Hoje não, né? Hoje nós todos estamos aqui vestindo os nossos chapéus profissionais. Não quer dizer que 10 anos a gente vai estar fazendo isso. Não quer dizer que 10 anos atrás a gente estava fazendo isso. Por quê? Porque eu acho que hoje a vida permite que você tenha 1, 2, 3, 4, às vezes 5 carreiras dentro de uma vida só. A gente estava falando em off ali, você falou, acho que eu tive várias vidas dentro da minha vida. Sim, quase tudo que eu faço hoje, eu aprendi depois de 40 anos de idade. Okay, quase tudo. Eu não vou dizer tudo, porque logicamente tem uma bagagem anterior, mas quase tudo que eu faço hoje, do jeito que eu faço hoje, eu aprendi depois de 40 anos de idade. E aí você pensa um cara que, durante 20 anos da vida, de 1998 até 2018, lia balanço, nota explicativa, DRE, fazia discounted cash flow, conversava com o CEO de empresa, participava de todos ITRs, reunião de ITR da vida, né, lia valor econômico todo dia, e essa era a minha vida. Uhum. E um dia eu sentei em Babson, pedi para assistir uma aula, eu sempre que eu vou em faculdade americana eu peço para assistir uma aula, eles normalmente liberam, os contatos dos endowments ainda perduram, né? E eu assisti uma aula em que entra um casal vendendo um chocolate, e eles queriam botar esse chocolate no mercado, e o professor armou uma matéria que precisava faturar $500 mil com aquele chocolate, era um go-to-market. Aí eu falei, isso aqui é um negócio verdadeiro ou é um negócio teórico? Professor, não, é verdadeiro. Até sexta-feira, os caras têm que vender $500 mil nesse chocolate. E não tinha nenhum chocolate vendido. O cara só tinha desenvolvido a marca, era white label, então fazia, a fábrica dele era terceiro, ele só tinha desenvolvido ali um chocolate com proteína, tinha um aspecto vegano, não sei. E eu falei, esse cara não vai vender $500 mil nunca, essa sala de aula aqui. E ele armou, o professor armou uma experiência. Na quarta-feira tinha vendido $500 mil de chocolate. Tinha colocado aquele chocolate no mercado americano. Eu falei, isso aqui não é possível. E aí fui estudar a Babson e vi que era uma faculdade que formava empreendedores. E minha vida foi toda por tentativa e erro. E quando eu vi a grade de matérias, quando eu vi os professores que davam aula, e todos os professores eram empreendedores, eram professores de mercado, não era o cara do livro, era o cara do dia a dia. Eu falei, meu Deus do céu, se eu tivesse feito essa faculdade, acho que eu tinha bem menos cicatriz no corpo do que eu tenho hoje, né? Profissionalmente falando. Voltei pro Brasil, peguei meu caderninho de telefone, chamei 100 pessoas, Rui, 100 pessoas, 10 cafés da manhã, reservei segunda a sexta, 2 semanas, chamei de 10 em 10 grupos, pessoas que eu conhecia, dos mais diferentes mercados, pegava uma folha em branco, dava na mão de cada um, falei, imagina que você fosse fazer uma escola, esquece MEC, esquece que curso vai ser, esquece duração, esquece quanto vai custar, imagina se fosse fazer uma escola para formar um dono de empresa, o que essa escola precisava ter? Grupos de 10, era um focus group feito por mim mesmo, assim, né? E as pessoas começaram a trazer coisas do tipo, pô, vestibular não dá para ser esse vestibular comum, FUVEST. Poxa, a gente precisa desenvolver habilidades humanas, não competências técnicas. A gente precisa desenvolver empatia, comunicação, gerenciamento de crise, teamwork,
Isso a gente não ensina no ensino médio. Venda. Né? Venda. Quem ensina venda? Ninguém ensina Ninguém venda. ensina, né? Precisa ser uma escola voltada para o mundo. Não dá para ser uma escola local. Precisa ser uma escola voltada para o mundo. Os professores precisam trabalhar com aquilo que eles lecionam. A Link, em 2 semanas, eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu, aqui tem uma escola maravilhosa. Uma escola que eu gostaria de estudar. Quando eu botei todas aquelas, não foram 100, porque acho que deu 8, 9 no-shows, quando aquelas 90, 91 folhas aqui, eu falei, aqui tem um denominador comum maravilhoso. E aí iniciou-se o processo de construir, na minha opinião, é difícil falar porque estou falando de um filho meu, a melhor escola de negócios para quem quer ser empreendedor. E eu falo isso não com base na beleza de um processo que eu fiz parte. Eu falo isso num resultado, quando eu olho para a Link hoje e vejo 84 startups criadas em 4 anos, eu vejo 12 alunos que tiveram eventos de capital com suas empresas avaliadas em mais do que R$1 milhão, eu vejo produtos e serviços atendendo não só o mercado brasileiro, como o mercado mundial, eu falo, poxa, essa metodologia que foi criada por todas essas pessoas, e eu simplesmente fui o WD da engrenagem, catalisador, né? O catalisador para fazer acontecer, eu falo, puxa, que orgulho e que beleza ver o Brasil com uma escola desse tipo, independente de eu estar lá ou quem quer que seja. Legal. E o que a Link se propõe em fazer diferente? Porque a gente estava até falando em off, né, que hoje o conhecimento está disponível para qualquer pessoa, você digita no Google qualquer assunto que você vai descobrir. Então o que vocês têm de diferente? Aplicar o conhecimento, ordenar o conhecimento e objetivar o conhecimento. Uma escola comum, ela é uma transmissora de conhecimento. Hoje um transmissor é o Google, é um ChatGPT. Né? Todo o conhecimento está disponível na internet. Todo. Então por que a gente põe o filho na escola? Né? As faculdades normais, elas são transmissoras de conhecimento. Por que você não quer fazer hoje uma pós-graduação numa faculdade tradicional? Porque você fala, pô, vou estar toda terça e quinta, das 7 da noite às 11, eu só quero aprender sobre capital de giro, pô, que é o que eu estou mexendo. Tá bom, se eu digitar na internet lá, capital de giro, alguém vai falar para você, estoque, mais contas a receber, menos contas a pagar, tá aqui. O assunto é capital de giro, né? Em 5 minutos você vai ver ali esse tema. Então, o que a gente faz? A gente tenta ir além da transmissão do conteúdo. Transmissão sozinha não funciona. Ninguém perguntaria para o Google o que é logaritmo se não soubesse adição, subtração, multiplicação. Né? Você fica limitado quando você está só procurando aquilo que você sabe. Ordenação do conteúdo, algumas instituições fazem. Poxa, eu tenho um Connect the Dots aqui, mas não são todas. Não são todas. O nosso conteúdo a gente olha e fala, poxa, é criado um conhecimento em espiral, de forma que você olhe para o cara do primeiro semestre e fala, você entende finanças? O cara vai falar, entendo. Você pergunta para o cara do 4º semestre, você entende finanças? Ele fala, entendo. Você olha para o de 8º semestre, você entende? Entendo. O cara do 8º semestre é completamente diferente do primeiro. Se você perguntar para o teu filho de 13, 16, né? Você falou? Se você perguntar para a tua de 13 se ela entende matemática, ela vai falar, entendo, até a equação de 2º grau, provavelmente, quando você tem de 13 anos. Ou 1º ou 2º grau. Se você perguntar para o teu filho de cima, ele já sabe um pouco de trigonometria, ele já sabe um pouco de logaritmo, é diferente. Mas os dois vão saber de matemática. Então, ordenação é importante. Aplicação é fundamental. Tudo na Link é voltado para você aplicar. Você aprendeu vendas? Vamos lá. Ou na tua empresa, ou na empresa que faz parte da matéria aqui. Vamos ver isso na prática. Como é que você coloca isso na prática? É funil de venda? Funil de venda, tá aqui, ó. Você usa o teu produto que você criou e vê. Vendeu ou não vendeu mais? Completamente diferente de você aprender num livro, né? E a objetivação, que eu falo que é o principal, Marcela, é assim, o que você quer para sua vida? Tão diferente isso. Pergunta numa sala de direito o que cada um quer da vida. Você vai ter muitas respostas diferentes. Pergunta numa sala de medicina o que cada um quer da vida. Vai ter muitas respostas diferentes. E se a resposta for honesta mesmo, você vai ver que tem um que quer só gastar dinheiro da família.
Se ele fosse honesto com ele mesmo, ele falaria aquilo. Tem outro que quer mudar o mundo, tem outra que quer casar, ou um outro que quer casar e que quer ter filhos. Isso é prioridade para mim. Eu não conto isso para ninguém, mas sabe o que eu queria mesmo? Eu queria era ter uma família bonita. Às vezes ele nem solta aquilo porque o meio não aceita aquilo, mas no fundo, cada um, hora que deita no travesseiro, sabe o que quer. Eu acho que a Link presta muita atenção nisso. A individualização, a gente conhece cada aluno ali dentro, e a Link nunca vai ser escalável para ter 10 mil alunos. Eu falo que é impossível você manter esse jeito de ensinar dessa maneira. Você conhecer cada um, onde quer chegar, e às vezes é dentro de uma sala com o que a gente chama de Mind Mentor sozinho, que ele pode falar, o sonho do meu pai é que eu herde esse império aqui que ele criou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Meu sonho é ser jogador de esportes. Né? Eu acho que isso faz muita diferença, isso satisfaz as pessoas. Quando elas realmente encontram aquilo que elas querem. E isso só ela e o travesseiro que sabem, é interessante. Isso é a maior diferença da Link. Legal. E quando você pensa, tipo assim, você deve ter vários cases legais. Você falou em processo de seleção, quando pode ser vestibular. Empreendedorismo tem... A gente entende isso aqui também na Quineia, né? A gente não contrata por capacidade, né? Capacidade, no final das contas, você ensina. Skills você ensina, né? Mas atitude você não consegue ensinar, né? Vontade de realmente fazer um negócio, sair do zero, chegar até um, você não consegue ensinar. E quando você, eu acho que você deve aceitar essas pessoas dentro da universidade, mas depois que essas pessoas entram na universidade, você deve olhar para elas depois de algum tempo e dizer assim, cara, tem uns 15% aqui que realmente, 10% que realmente vão mudar o mundo e que tem essa característica. Tem gente que entrou, talvez não seja realmente o campo delas, ou vão chegar a um certo limite, não vão sair do 0 para 1. Como é que você lida com isso, com o fato de que depois de um certo tempo você identifica estrelas que realmente vão poder empreender e já devem estar empreendendo dentro da faculdade com sucesso, né? Que casos são isso? E como é que você lida com o fato de que rapidamente você vê, cara, eu tenho estrelas aqui e de alguma maneira ou de outra você deve ter vontade de desenvolver essas pessoas rapidamente. E você vai ter que ter um funil diferente para esses caras. Você vai ter que dar um acesso talvez a eles, a oportunidade de maneira diferenciada, porque eles estão pedindo isso de você. Como é que é isso na tua cabeça, né? Entrou as pessoas, 100 pessoas, 10 você vê que realmente vão mudar o mundo, 10 da outra ponta você diz, cara, esses caras não vão empreender. Como é que você lida isso dentro da faculdade? Primeiro filtro é o processo de seleção. Eu acho que a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo nas pessoas que entram. Todo mundo que um dia quer fazer a Link, ou percorre a Link como possibilidade, eu deixo muito claro. Eu falo, você quer trabalhar no mercado financeiro, vamos dar como exemplo aqui, faz GV, ou faz INSPER, ou faz Poli, ou faz ITA. Não vem para a Link. Eu tenho certeza que o RH do Itaú ou da Quineia tem muito mais apreço por um garoto ou uma garota que fez GV e INSPER do que alguém que faz Link. Tem inúmeras perguntas que eu poderia fazer, mas aquilo tem um peso. O currículo hoje tem um peso, onde você se formou tem um peso. Então, se ele fizer Link, ele vai estar largando para trás. É pior para ele e é pior para mim, porque eu não tenho objetivo de formar esse cara. Ao mesmo tempo, existem comportamentos, e você falou de comportamento nas contratações, que a gente procura evitar ao máximo. Por exemplo, pessoas vitimistas. Não tem espaço dentro da Link. Ideologia política, ideologia de minoria. Não tem espaço dentro da Link. Não é para isso, a não ser que você queira construir uma empresa que resolva esse problema. Por quê? Porque nosso objetivo não é fazer com que eu tenha o outubro rosa, o outubro amarelo. Se eu fosse fazer, eu teria que ter todas as cores. Você já imagina? Resolver um problema relativo? Eu posso ensinar o absoluto. Se eu ensino respeito, dentro do respeito vem todos os relativos, certo? Eu procuro evitar pessoas que colocam a responsabilidade do insucesso das suas vidas fora delas mesmas. Isso tem muita gente. O cara acha que o problema é do governo, o cara acha que o problema é do empresário, o cara acha que o problema é do chefe dele, da escola que ele estudou, do professor que não passou ele. Não. O resultado da sua vida é fruto dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. Isso precisa ser muito honesto dentro do processo seletivo. Então, eu falo que se tem uma área mais importante dentro da Link, essa área chama Admissions Office. Quer dizer que eu acerto com os 100 alunos? Claro que não. Claro que não. Muita gente engana e bypassa o processo, né?
Como a gente tem contratação que a gente faz. Se eu pudesse, eu punho o aluno lá para estudar 1 mês e depois falaria, você fica, você não fica. É como é que não me deixa fazer isso. Mas eu gostaria de ter isso. Né? E lá dentro? Lá dentro eu tenho 10, 15% dos alunos que nem precisariam da Link. Esse cara daria certo mesmo. E tem 10, 15% que eu gostaria de demitir. Não posso. E os 70, 80 do meio? Esse cara é treinável. Porque quando eu entrego para esse cara conhecimento de negócios, relacionamento, um ambiente seguro para que ele possa testar as suas vontades em criar produtos e criar serviços, chance dele ter um fornecedor adequado, um cliente adequado, e coloco nesse cara capital, e a Link coloca muitas vezes, no próprio aluno, puxa, aí esses 80 passam para o lado que vão dar certo. E aí aumenta muito a minha chance. Muito a minha chance. E o outro cara que é o cara que eu gostaria de demitir, esse cara fica pelo caminho. Ele não vai na aula, ele é da turma do fundão, ele acha que tudo na vida é moleza, e como a gente é mais parecido com o mercado vida real do que com uma faculdadezinha, uma escolinha de inglês, ele fala, não, veja bem, não é muito o que eu pensava. E quais são os principais atributos, né, características desses alunos que de fato entram? O que você vê? Vontade. Você já assistiu aquele Ford versus Ferrari? Não, quero ver. Ah, É muito bom. Nossa, você tem que ver esse vale filme. ver, Marcela. Esse é Tem um filmaço. speech do Matt Damon, ele quer contratar o cara para pilotar para ele. E o cara não quer. E ele faz um speech tão rápido que ele fala assim, tem pessoas na vida que não sabem o que querem. Tem pessoas na vida que são muito sortudas, que são as pessoas que sabem o que querem. Olha a sorte que existe isso. Alguém saber o que quer. Ele falou, mas tem algumas pessoas, e essas são muito poucas, não é a que sabe o que quer, é a pessoa que precisa fazer aquilo para viver. Ela não consegue dormir se ela não fizer aquilo, né? Na verdade, eu vi uma frase maravilhosa, frase maravilhosa outro dia, que diz assim, as pessoas perguntam o que as pessoas de muito sucesso têm. E eles esquecem que não é o que elas têm, é o que elas não têm. E elas não têm um botão de desligar. Não tem. É isso mesmo, olha que frase elas boa. Elas não têm um botão de desligar, elas vão ao limite. É isso mesmo. Elas não têm um botão de desligar. É isso mesmo. A Link permeia os meus pensamentos provavelmente 24 horas. Eu sonho, eu tô tomando banho, eu tô resolvendo. Então, isso é diferencial e isso não dá para ensinar. Dá para eu selecionar o cara que tem e o cara que não tem. Esses dias tem 2 meninas, dá o nome delas aqui que elas merecem, a Joana e Manuela, elas têm uma empresa de CRM por redes sociais, chama Kobe, K-O-B-I. Elas são espetaculares. Eu fui correr no Ibirapuera, domingo, pensa um domingo, 8 da manhã. Parei para tomar um coco no final, abri o Instagram, tá lá um post delas. Todo dia, trabalhando, alguma coisa assim, elas estavam na Link. Caramba. A Link fica aberta, fim de semana, tudo. 24 horas. Entrei no meu carro, dirigi até a Link, parei, tava de short e camiseta, subi, bati na porta que elas estavam trabalhando, entrei e falei, olha, vou falar uma coisa para vocês. Um dia o universo vai pagar isso que vocês estão fazendo. Eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei se vocês vão ter uma captação, se vocês vão fazer um IPO, se vocês vão vender isso para alguém, se vocês vão tirar dividendo eternamente. Isso que vocês estão fazendo, domingo, 8 da manhã, por livre e espontânea vontade, isso vocês não aprenderam aqui, isso é de vocês. A única certeza que eu tenho é que vocês vão dar certo na vida. Então, eu queria, se eu pudesse, eu teria 100 desses. É que é difícil achar 100 no Brasil, que queiram empreender. De novo, a gente está mudando, está fazendo as coisas acontecerem, mas é muito difícil. Isso não ensina. Deixa eu pergunto para você nisso que é interessante. Eu estava tendo essa conversa com a Marcela outro dia, né? Eu vim do meio mais humilde e tipo assim, e várias outras pessoas aqui na Quinéia também, a gente tinha necessidade. Então não era fazer ou não fazer, tinha que fazer. Né? E, por exemplo, eu vejo meus filhos, eu fico pensando se eles não têm a necessidade necessariamente do mesmo jeito que eu tinha. Mas você acha, qual é a relação que você vê entre necessidade e esse grit, essa vontade de fazer? Qual é a correlação disso que você aprendeu? Eu vejo muita gente falar que é impossível você ter sucesso se você não tiver sofrimento ou necessidade para coisa aí. Eu não vejo muito dessa forma. Vou trazer para o lado do empreendedorismo, tá? E não para o sucesso de vida. Tem 2 formas de empreender. Uma delas é por necessidade mesmo.
Puta, eu perdi meu emprego, eu tenho uma família para manter. Eu preciso vender seguro aqui, eu preciso vender um produto terceiro, eu preciso abrir um negocinho, fazer marmita para vender para os outros, preciso ir lá tentar ser corretor de imóveis, eu preciso achar um jeito aqui de botar comida em casa, de ter um lugar onde morar, de dar um mínimo de segurança para minha família. A necessidade, ela ajuda muito a fomentar bons empreendedores. Mas existe um outro elemento, que é o elemento do sonho. Ou em algo que você seja muito bom, ou em algo que você goste muito, ou um problema que você está vivendo ou que você encontra na sociedade que você gostaria de ver resolvido. Esses 3 caminhos, aquilo que você gosta muito, aquilo que você faz muito bem e um problema que você queira ver resolvido, se você se entregar de cabeça para uma dessas 3 coisas, você vai ter uma força interna tão intensa quanto a força da necessidade. Mas, de novo, você precisa viver aquilo. Eu conheço gente que gosta tanto de tênis que o cara fala, eu pagaria para pegar bolinha no US Open, cara. E gente capaz. Aí você fala, pô, não é que esse cara tá indo de graça fazer aquilo, ele pagaria para estar aquilo. Cara, aí tá o seu amor. Tem gente que fala, pô, eu faço tão bem, eu jogo tão bem xadrez, que minha vida é tudo sobre xadrez. Cara, aí tem uma coisa que você tem uma competência muito maior que a média das pessoas para você empreender dentro daquele universo chamado xadrez. E tem espaço hoje para fazer isso, né? Ou você compra um problema tão grande, eu tenho um amigão meu chamado Bruno Mafus, ele é dono do Guia de Rodas, ele com 17 anos de idade, a um dia do casamento da irmã, sofreu um acidente de carro aqui na Brigadeiro Luiz Antônio com a Avenida Brasil, ficou paraplégico. Caramba. Ele anda numa cadeira de rodas. Ele vive o problema de um cadeirante. E ele criou uma empresa que é um baita sucesso, que hoje avalia prédios e estádios, fez o Allianz Parque, a acessibilidade do Allianz Parque é toda feita por ele. Ou seja, um problema que ele viveu, ele abraçou aquilo, e não era necessidade dele mudar, ele via aquilo como um problema, mas ele não passava fome, não. Ele tem um problema que ele gostaria de ver resolvido. Então acho que se as pessoas buscarem isso, elas não precisam vir do meio que está faltando coisa. Mas aí é de cada um, de novo. Às vezes você não gosta tanto de uma coisa, às vezes você não é tão bom numa coisa, às vezes você não quer resolver tão problema. Você quer que alguém despolua o Pinheiros e o Tietê, não quer ser você que vai lá. Não, com certeza. Você falou, tipo assim, eu nunca tinha... Tem coisas que você internaliza muito, que faz parte do seu problema, mas eu nunca internalizei, eu nunca seria capaz de expressar isso tão bem como você expressou, né? Mas eu posso, de experiência pessoal, posso falar o seguinte, hoje eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas do que no tempo que eu precisava fazer. Olha só. Entendeu? Eu tenho muito mais vontade de fazer as coisas, eu tenho muito mais paixão de fazer as coisas. Sabe por quê? Só para complementar o que você fala, talvez porque quanto melhor... Como é que você não começa bom em nada na vida, né? Você tem que tentar e aprender, mas conforme você vai aprendendo, vai crescendo naquilo, você vai ganhando reconhecimento dos seus pares por aquilo. Sim. E aquilo vai te dando cada vez mais paixão, você quer ser cada vez melhor naquilo. Se você é um médico cirurgião, você quer ser melhor naquilo, na cirurgia. Se você é um atleta, você quer ser melhor naquilo que você faz. Se você é um investidor, você quer ser melhor investidor a cada dia. E na verdade, eu acho que isso é quase como uma exponencial. Né? Quanto mais você... Por exemplo, você falou de advogado. Ah, ninguém quer ser advogado. Cara, o advogado tributarista bom... Ele ama aquilo. Ele ama aquilo. Por isso que eu falo, tem uma admiração. Mesmo o neurocirurgião. Nossa, ele ama. Mas por que ele ama? Porque ele vai ficando bom e vai ficando cada vez melhor. Quando ele vai ficando cada vez melhor, ele vai ganhando cada vez mais reconhecimento por aquilo. E aquilo vai alimentando ele a querer ser cada vez melhor. E aquilo vira, na verdade, uma exponencial. E a paixão que você tem hoje pela Link. E que eu acho que cresce a cada dia, com certeza. Ou se cresce. E sabe o que eu acho, Rui? É que às vezes você tenta viver a vida de uma outra pessoa. Isso... Eu falo, sabe o momento mais honesto da sua vida é quando você está sozinho em casa com você mesmo. Eu dou o exemplo do travesseiro, porque ali, aquele momento que te deixa acordado, que você está pensando, se você não estiver mexendo no seu celular, aquela pessoa com quem você está pensando é a pessoa da sua vida. Quando você está pensando ali. É ali que está o seu pensamento, é ali que está o seu desejo real, porque ali você não deve satisfação para ninguém. O negócio que você quer fazer, ou a profissão que você quer ter ali no travesseiro, é a mais real possível. E aí você quer viver o que a sociedade espera que você viva, você quer se vestir do jeito que a sociedade espera que você se vista. Daqui a pouco você está atendendo desejos que não são seus.
E aí você vive aquela vida que trabalho é trabalho. Você torce para chegar sexta-feira. Você fala, meu Deus do céu, eu amo a segunda-feira, eu amo o domingo, eu amo... às vezes fala, puxa, férias, tá bom, óbvio que eu tiro férias. Mas, cara, diversão pra mim tá na segunda-feira, tá na terça, na quarta, na quinta. Problema, detesto sábado e domingo. Cara, eu gosto de trabalhar, cara, porque graças a Deus eu trabalho com o que eu gosto. Isso faz muita diferença. Mas você precisa ser... A primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é ser honesto com você mesmo e falar, cara, onde tá seu pensamento? Seu pensamento tá nessa pessoa, pega o telefone e liga pra ela e fala, eu sou apaixonado por você, quer sair comigo, que seja. Ou não tá, ou tá no filho que você precisa falar, no irmão que você precisa resolver o problema, vai e resolve. As pessoas complicam muito. Eu acho que... E hoje as redes sociais interferem muito na vida das pessoas, né? Então acho que cada um precisa ser livre, fazer o que você quer. Pergunta interessante para você, porque eu vi um podcast seu, você começou esse podcast dizendo que você fez tudo isso no começo, você queria ser rico. Depois você fez um outro podcast que eu vi, em que você dizia que você não gasta dinheiro e que, na verdade, o dinheiro faz muito pouco. O dinheiro não é motivador, né? Não é só um motivador, não, é que ele não gasta dinheiro. E eu não gasto mesmo. E como é que foi essa transição? Como é que foi o jovem Choquer dizer, cara, puta, eu quero ficar rico, e depois que ele fica rico, ele diz assim, puta, o dinheiro não consegue fazer muita coisa pra mim. Cara, mas eu acho que ficar rico não tem nada a ver com gastar dinheiro, gozado. As pessoas que querem o dinheiro pelo dinheiro, pra satisfazer o outro, sim. Porque daí, putz, cara, eu preciso usar o relógio que o outro olhe e fale, não, tá vendo as horas aqui? É um Patek Philippe. É diferente de um Garmin, que é diferente de um Apple Watch, que é diferente. Tá bom, se você precisa disso, tá ótimo. Eu não preciso viajar de avião particular. Eu vou de executiva, óbvio, eu prefiro do que ir na econômica. Mas não sou nenhum demagogo. Mas é assim, gastar dinheiro, desculpa o termo grosseiro, qualquer idiota sabe. Ganhar dinheiro, não. Tem uma diferença muito grande. Então, eu acho que a satisfação em você recolher dinheiro é diferente da satisfação de gastar dinheiro. Cara, se você me puser no Ibis, eu vou dormir tão bem do que no The Plaza em Nova York. Ou do Plaza Atelier, ou um George Sank, ou um Four Seasons. Eu vou dormir igual. Porque eu acho que a qualidade do sono não tem a ver com a qualidade do colchão, desde que exista um colchão minimamente bom. Você vai falar, então dorme no chão, na pedra. Não, é diferente. Mas se você tiver um chuveiro quente, um lençol colocado e um colchão minimamente bom, que diferença faz? A torneira ser de ouro ou ser de aço inox? Não faz nenhuma. Então eu acho que tem um mínimo necessário, que é uma segurança financeira mínima para você falar, poxa, não preciso vender o almoço para comer a janta, né? Vender a janta para comer o almoço. Eu gostaria de dar educação para os meus filhos, gostaria de ter acesso à melhor saúde, gostaria de poder ir a um restaurante que eu gostaria de comer, viajar para um lugar que eu gostaria de viajar. Depois disso, o que tem? Quantos estômagos você tem? Você vai em quantos fazanos por dia? Né? Então acho que tem e o resto para mim é meio patologia. Quero ter um 767, quero ter... O Buffett falava, eu vi o Buffett dar uma entrevista maravilhosa, a mulher perguntou para ele, você realmente tem esse dinheiro todo? Ele disse, ó, se você for ali nos cofres do banco, você vai achar um certificado de ações, que você somar vai valer isso tudo. Mas eu já dei 99% desse dinheiro, né, e eu vou te dizer, ele não pode fazer nada por mim. Eu achei interessante a frase, esse dinheiro não pode fazer nada por mim. É mesmo. O dinheiro não compra um filho morto. Dinheiro não compra que foi o caso um amor verdadeiro. Né? Não compra um corpo. O dinheiro não compra um minuto a mais da sua vida. Agora, o dinheiro provê uma tranquilidade que a gente não pode ser ignorante. Que é outra fase do Buffett, né? Antes de você dizer que dinheiro não é importante, garanta que você ganhou bastante dele. É isso. Eu acho que o dinheiro não pode ser um limitador de vontades. E às vezes a falta de dinheiro limita e o excesso de dinheiro limita. Já pensou você não poder ir numa apresentação do seu filho porque você teve que trabalhar para ter um 0 a mais na conta? Poxa vida, pode ser que isso faça falta no seu leito de morte. E vamos só voltar para o tema do empreendedorismo, falando no Brasil. Qual que você vê que é o futuro do empreendedorismo no Brasil? E você acredita que o brasileiro é um empreendedor por natureza? O brasileiro é um resolvedor de problemas por natureza, é diferente do empreendedor. Eu acho que o brasileiro não é empreendedor. O brasileiro é treinado a vender suas horas para alguém. O empreendedor, ele
Eu tenho um pouco de ojeriza dessa generalização do empreendedor. Eu sou empreendedor porque minha mãe falou para mim para eu cuidar do gato de casa. Não, você é um cuidador do gato de casa, né? O empreendedor, na minha visão, é aquele que cria produtos e serviços que atendam uma necessidade da sociedade e transforme aquilo no seu ganha-pão, transforme aquilo numa empresa. Então, eu acho que o brasileiro é um bom resolvedor de problemas, empreendedor não. Acho que o brasileiro é o oposto do empreendedor. É assim, para quem você vai vender suas horas hoje? Eu vou vender minhas horas para o governo, eu vou vender minhas horas para o dono desse hospital, eu vou vender minhas horas para o Dr. Roberto Setúbal, mas estou vendendo minha hora para alguém. Então, isso não faz parte do cenário brasileiro. Agora, eu acho que a disponibilidade de informação, a globalização e a internet são elementos que propiciam um garoto ou uma garota poderem pegar os seus sonhos e fazer daquilo o seu trabalho. Então eu acredito no empreendedorismo como crescendo na população brasileira por causa disso. Não por causa da Link, não por causa do governo que a gente tem, não por causa da situação política ou da taxa de juros subindo ou caindo. Eu acredito que hoje um garoto que fala assim, cara, eu quero ser youtuber, ele vai ganhar dinheiro sendo youtuber. Eu quero ser um gamer profissional, ele vai ganhar dinheiro sendo um gamer. Eu quero ser um curadora de arte. Antigamente o pai ia pegar uma moça dessa e ia falar, não filha, sabe, curadora de arte é legal, mas faz medicina. E curadora de arte vira o seu hobby. Ou faz engenharia, ou faz odontologia, e aí você usa isso, é legal a arte. Os pais influenciam os filhos normalmente assim. Hoje, imagina uma curadora de arte nas redes sociais, que te mostra um curso, ela tem total capacidade de viver daquilo, ela não precisa ser a escolhida do Louvre ou do Dorset para viver. Certeza. Olha quanto a gente vive de filosofia. Filosofia empresarial, nossa. Pois é. Então, acho que hoje as pessoas têm mais possibilidade de fazer aquilo que elas gostam e querem fazer. E o empreendedorismo é um caminho para isso. Então, cresce o empreendedorismo, só para ser objetivo, e não acho que o brasileiro é empreendedor. O brasileiro é um belo resolvedor de problemas. Vamos, só pra, a gente está chegando perto do fechamento, né? Eu prometi para a Gabi que não ia passar muito de uma hora. Vamos lá, duas coisas só para a gente pensar no fechamento. Primeiro, eu queria saber como empreendedor, se você acredita no ditado de balanço entre vida pessoal e profissional e como você acredita nela. E segundo, o que você recomendaria para leitura ou para educação de um empreendedor? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, além do Café com Quinéia, né? Então, Café com Quinéia, de trás para frente. Tem uma série que eu gosto muito, para quem gosta de empreender, é uma série do History Channel. Depois acho que virou Apple ou Amazon Prime, não sei, chama The Man Who Built America. Esse é excelente. Gigantes da indústria, nossa, que é a história excelente. de J.D. Rockefeller, Henry Ford, Thomas Edison, J.P. Morgan, Vanderbilt, Carnegie. Então você olha aquilo, você fala a cabeça desses caras. Esses caras, a América é os Estados Unidos que eles estão falando, né? E The Man é os homens, né? Que criaram, que construíram a América, que construíram os Estados Unidos. Dali saiu a luz elétrica, dali saiu o carro, dali saiu o banco que a gente conhece. Então, o aço, né? As ferrovias, a ponte que cruza o rio Mississippi. Você olha o jeito que esses caras pensavam, é assim, não tem limite, eu vou resolver o problema, eu vou trocar essa querosene por um bicho chamado petróleo, né? Isso é sensacional, né? A querosene pela luz elétrica, no caso. Então, eu recomendaria isso, esse principal. Agora, a vida pessoal... Deixa eu dizer uma coisa interessante desse Who Built America, né? Até porque você queria vir para o mercado financeiro, né? Mas você acabou empreendendo na economia real. E tem uma frase do Rockefeller, quando o J.P. Morgan, ele controlava, né, grande parte dos recursos do mercado financeiro. Sem dúvida. Americano. Mas quando ele morreu, né, teve o inventário do J.P. Morgan e mostrou ali a fortuna dele quanto é que era. E era muito inferior a do Rockefeller ou do Carnegie, né? E dizem que o Rockefeller olhou e disse assim, e pensar que ele era um homem pobre.
Porque Que você, coisa. na verdade, controlava muitos recursos, mas ele não tinha futuro do Claro. Carnegie. Ele comprou, na verdade, essa série é sensacional. Ele compra, né, a indústria de aço do Carnegie, né, paga para ele, né, o Carnegie vira a pessoa mais rica do mundo em recursos financeiros, mas no final ele morre muito, muito aquém da economia real. Vamos colocar Não, e é assim, muito né? legal, eu tava com os meus filhos em Nova York semana passada e eu fui passando e contando para eles as histórias, né? Falei, poxa, tá vendo esse Carnegie Hall aqui, que é esse teatro? Então, o Carnegie construiu isso aí depois que deu a flood lá da barreira dele, que matou 3.000 pessoas, ele põe o teatro. Depois que o Vanderbilt manda fechar a ferrovia para chegar em Nova York, ele vai lá e fala, então constrói a Grand Central Station aqui, né? O Rockefeller, depois de tudo que fez, fala, vamos construir um museu chamado Metropolitan Museum. Então você passeia hoje por Nova York, você fala, cara, os pontos turísticos todos da cidade de Nova York vêm de atos de caras querendo limpar os seus nomes com a sociedade lá de trás. Então é maravilhoso. E vida pessoal com a vida profissional, eu acho que varia muito de objetivo de vida de cada um, Rui e Marcela. Eu acho que tem pessoas que têm objetivos diferentes no seu trabalho e na sua vida pessoal. E tem pessoas que têm objetivos comuns. Eu acho que se você conseguir alinhar os dois, é o melhor dos mundos. É difícil fazer, né? Difícil fazer. Mas é algo legal de buscar em algum momento isso. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi isso na Tarpon, quando a gente foi fazer a fusão da Sadia e da Perdigão para criar a BRF. Na primeira tentativa, né? Foram 2 tentativas, a primeira não foi aceita. A segunda tentativa foi aceita e a BRF foi construída. Tudo aquilo que existe hoje de BRF foi construído pela Tarpon, foi construído numa sala, aliás aqui do lado, que a gente entrou e desenhou aquilo, né, com o Neil Demarsex, com os fundos do lado da Perdigão, com a família da Sadia na época, e a primeira tentativa, que foi em 2009, foi bem numa Páscoa. Eu tinha o meu filho mais velho com 4 anos de idade, meu filho mais novo com 1 ano de idade, e a gente tinha que fazer o filing na CVM na quinta-feira, era a quinta-feira que antecedia a Semana Santa, e a gente perdeu o prazo por conta dessas idas de advogado e vindas, então o filing ficou para segunda-feira pós-Páscoa. Então a gente ficou trabalhando, quinta, sexta e sábado, e todo mundo que já fez fusão, aquisição sabe como funciona, você tem advogado dos dois lados, auditoria dos dois lados, fato relevante que precisa ser colocado antes para todo mundo, e era um documento que ia, voltava, então a gente dormia um pouco no escritório, pedia Beirute do Yellow Giraffe lá para todo mundo o tempo todo, e numa dessas idas e vindas calhou de eu estar no escritório no domingo de manhãzinha. Na madrugada, voltei para casa, dormi um pouco, voltei para o escritório, e quando eu voltei, eu olhei no relógio, era 7h30 da manhã do domingo de Páscoa, e eu entrei, né, falei, meu Deus do céu, eu preciso ir para casa, por causa dos meus filhos, vai passar o coelhinho, né? E quando eu cheguei em casa, meus filhos estavam acordados. Aquilo para mim foi uma facada. Acho que foi um dos dias mais depressivos da minha vida. Eu cheguei, olhei, e eu olhei assim, tinha... Sabe, a minha mulher pegou os dedos e botou na maisena assim para fazer patinhas de coelho. Cara, eu tenho essas patinhas na minha cabeça até hoje. Os 2 meninos na sala com seus brinquedinhos ali abertos, minha mulher ali, e eu entrei, já tinha feito o IPO da Tarpon, já tinha feito tudo. Olhei e falei, que conta bancária aqui precisa pra você viver isso, né? Eu acho que aquele dia eu decidi sair da Tarpon, você acredita? Não saí, né, automaticamente, mas aquele dia gerou na minha cabeça assim, cara, dinheiro atrai dinheiro, o dinheiro que o dinheiro atrai ainda mais dinheiro, muito legal, conceito de juros compostos é muito importante. Que diferença faz, cara, se você come um cachorro quente ou se você come no fazendo. Que diferença faz se você dirige um Corolla ou se você dirige uma Porsche Cayenne. Você precisa da Cayenne? Compra a Cayenne, trabalha para Cayenne. Mas vai chegar uma hora que talvez você olhe e fala assim, cara, a satisfação que o dinheiro traz, ela é temporária e efêmera, perto de outras coisas na vida. Pode parecer papo de bobo, né? Papo de demagogo. Não é. Não, é objetivação. Não é. Tem um momento... objetivação que você falou. Eu fui gravar um começo, podcast, né, na G4 com o Thales e o Alfredo. O cara falou assim, o IPO da Tarpon foi o dia mais feliz da sua vida.
Eu falo, cara, óbvio que não. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu me casei. O dia mais feliz da minha vida foi quando meu primeiro filho nasceu. Quando meu segundo filho nasceu. O dia mais feliz da minha vida foi quando meu filho foi campeão do campeonato interno do Pinheiros e eu vi um sorriso que eu nunca vi. Putz, isso não tem... não é palpável. Isso tá em um outro lugar. Então, acho que buscar isso, inclusive dentro da sua profissão, é o que vai fazer a diferença, cara. Não, com certeza. Deixa eu te contar uma história, então, para fechar, para fazer um pouco de flip side. Eu vi um empreendedor americano, que eu não lembro o nome agora, dono de um clube de basquetebol, acho que é basquetebol do americano. Ele falou uma frase sensacional, que o pai dele passou pouco tempo com ele na infância, o pai dele trabalhava muito, né? Ele disse, pai, você se arrepende? Ele disse, nem um minuto, sabe por quê? Porque o tempo que eu gastei com vocês foi o suficiente para formar os líderes que vocês viraram. Olha só. Eu achei fantástico. Esse cara é fantástico. E eu sigo ele, muito bom. Não lembro o nome agora. Muito legal. Vai ficar para a próxima. Depois eu boto aí em alguma rede social o nome do cara. Gente, a gente vai ter que terminar por aqui, porque já passamos do tempo. A gente prometeu que ia ser mais ou menos 1 hora. Eu achei sensacional a conversa, né, Marcelo? Incrível. Achei que, putz, eu quero todo Café com Quiné seja assim, mais solto e mais... Tá? A gente vai voltar mês que vem com vocês com outro convidado sensacional. Tá? Não esqueçam ali nas nossas redes sociais, tá? A nossa sociedade do WhatsApp, tá? Nosso grupo do WhatsApp, nosso Instagram. Gostou? Assina esse canal do YouTube, tá? Dá o like no vídeo e mês que vem a gente está de volta. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado, Marcela. E até a próxima. Um grande abraço, gente.